Amigos do Mosaico, nós estamos hoje começando um novo segmento dentro do programa que chama A Conib Conta. E por que a Conib Conta? A Conib conta por pelo menos duas razões. Primeiro, porque a Conib tem muito que contar e muita gente não sabe. Dois, porque a Conib conta no sentido de fazer a diferença. Para conversar a respeito, eu trouxe um velho amigo do Mosaico, Fernando Lottenberg, que é o presidente da Conib. Fernando, vamos... eu sei que pode parecer esquisito dizer vamos começar pelo início, mas conta um pouco para os nossos telespectadores o que é a Conib. Não, Rony, é um prazer estar aqui com vocês, essa casa que eu considero minha também. A Conib é a Confederação Israelita do Brasil. Ela foi fundada muito próximo, no mesmo mês da criação do Estado de Israel. O Sr. Leon Pfeffer foi o primeiro presidente, tivemos vários presidentes como Beno Milnitsky, o José Meixes, o Jacques Terpins, enfim, o Cláudio Lottenberg que me antecedeu, e ela procura ser a representante política da comunidade judaica brasileira. Então a gente interage com o governo federal, nas suas três esferas, executivo, legislativo, judiciário, e com toda a sociedade civil brasileira. Isso significa partidos políticos, academia, enfim, onde for necessário a interação para levar adiante a nossa mensagem e cuidar dos nossos interesses, a gente está presente. É minha impressão ou o protagonismo da Conib cresceu muito nos últimos anos? Eu acredito que sim. Acho que existe uma questão de necessidade, né, de estar presente, de atuar e também uma maneira mais pública, ou seja, a gente sempre acreditou, havia uma crença de que agir nos bastidores seria melhor, não aparecer, não dar a cara para bater, agir discretamente, e a gente continua fazendo isso também, mas no mundo de hoje não é mais possível apenas você agir dessa maneira mais tradicional. Então a gente vai adiante, a gente está na rua, a gente está na imprensa, a gente está nas redes sociais, mostrar uma cara que a gente que é da comunidade já conhece, mas a sociedade brasileira nem sempre está a par. Então, muita gente acredita que os judeus chegaram no Brasil refugiados da Segunda Guerra. Então, a gente está contando também, tive com o ministro da Educação outro dia, para a Base Nacional Curricular, contar que a gente chegou nas caravelas do Pedro Álvares Cabral. Tem uma história aqui, tem um passado, enfim. Então, essa dimensão pública, hoje em dia, se torna mais relevante. Eu lembro pelo menos do João Ramalho, por exemplo. Entre outros. Mas... Branca Dias, né? A Inquisição ficou no Brasil 300 anos. A Inquisição. 300 anos, fazendo as visitações. Tinha gente de São Paulo que foi levado para ser julgado e executado no Tribunal de Lisboa. Bom, vocês podem ver que eu tenho uma agenda aqui, tenho uma pauta para fazer pergunta, mas quando começa a conversar com o Fernando, a gente sempre aprende alguma coisa. Fernando, vamos voltar ao protagonismo. Alguns meses atrás, a Presidência da República assinou uma lei antiterrorismo. Exatamente. Eu tenho a impressão que a Conib tem muito a ver com isso. Conta um pouco para os telespectadores como é que isso se desenrolou e que importância isso tem. Olha, eu acho que a importância disso no mundo de hoje a gente quase não precisa mais falar. Depois do que aconteceu em Paris, em Copenhague, em Bruxelas, em Orlando e o que acontece em Tel Aviv, Jerusalém, a gente já conhecia essa história, o mundo ainda não conhecia. Então, quando a gente tomou posse em novembro de 14 na Conib, eu anunciei isso como uma das metas nossas, que era aprovar uma lei antiterror no Brasil. As pessoas falavam assim, mas por quê? Aqui nunca aconteceu nada, não é um país para isso. E foi necessário um trabalho político de articulação, de persuasão e de convencimento bastante grande. A gente esteve com muita gente, com deputados, com senadores, com autoridades do Poder Executivo, com ministros, levando essa mensagem e contando que o que estava acontecendo no mundo não poderia chegar no Brasil. E, se Deus nos livre chegasse, que a gente tinha que ter os instrumentos legais preparados, tínhamos que estar preparados para enfrentá-los. Então, teve uma tramitação longa na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, depois voltou à Câmara dos Deputados, depois precisou o presidente da República, como você mencionou, sancionar e colocar alguns vetos. Então, em todas as etapas, a gente foi acompanhando e mostrando que essa não é uma questão ideológica, não é uma lei contra os movimentos sociais ou contra a liberdade de expressão. É uma lei
que aumenta a segurança da comunidade judaica, isso é missão nossa, e aumenta a segurança da sociedade brasileira. Então, felizmente, foi uma missão bem sucedida, a lei está aí, está sendo aplicada, houve já prisões, há investigações, e um conceito muito importante que foi preservado, apesar dos vetos, foi a punição aos atos preparatórios. Em termos de direito penal, não é uma coisa trivial, é você poder punir alguém antes de ele tentar fazer alguma coisa. Então essa é uma novidade, que está prevista na lei e que permitiu essas prisões que a gente está assistindo. Quer dizer, esses fulanos que foram agora detidos, preparando um atentado, vão ser punidos de acordo com a nova lei. Poderão ser punidos se for confirmado, é uma investigação. A polícia está fazendo as suas provas, colhendo aí as evidências e se de fato for confirmado que eles são culpados, eles já poderão ser processados e punidos de acordo com essa nova lei. Vamos aproveitar, deixa. Eu estou sabendo que vai haver uma cerimônia em homenagem aos atletas israelenses que morreram no atentado terrorista em Munique, em 1972. Conta um pouquinho a respeito. 44 anos depois, a primeira vez que esses atletas vão ser lembrados em Jogos Olímpicos. Bárbaro. Isso é algo que o governo de Israel sempre pediu e o Comitê Olímpico Internacional não se movimentou para realizar isso, e a gente conseguiu também num trabalho que a Federação Israelita do Rio de Janeiro, nossa afiliada, está capitaneando, de fazer esse ato no Palácio da Cidade, no dia 14. Nós vamos acender 11 velas em homenagem aos atletas. As viúvas de 2 deles vão estar presentes aqui e a ministra de Esportes e Cultura de Israel, a Miri Regev, também. Estamos convidando autoridades, personalidades da sociedade civil. Acredito que vai ser uma bonita homenagem e que, enfim, está atrasada, mas nós vamos ter a honra e o privilégio de fazer isso no Brasil. Bom, como vocês veem, a Conib Conta sempre tem muita coisa para contar. Fernando, muito obrigado pela sua visita. Assim que nós tivermos a oportunidade, eu gostaria de tê-lo de volta aqui para você contar mais um pouquinho. Muito prazer. O Mosaico volta já já.